Olá, tudo bem? Ou eu deveria dizer, buenos dias, olá, como estás? Porque hoje a gente vai falar de espanhol. Então, eu acho que todo brasileiro que está tentando aprender espanhol se depara com um problema principal. Ok. Vou esperar, né? Então, eu acho que todo brasileiro que está tentando aprender espanhol se depara com um problema principal, que é que muitas palavras são parecidas e a gente fica confusa com os falsos amigos. Então a gente se confunde muito em relação com as palavras. Mas com a minha experiência, assim, de estar aprendendo por vários anos e muitas vezes não de forma continuada, mas enfim, eu acho que na verdade tem um problema ainda maior que às vezes a gente não se dá conta. Que basicamente o segredo para o brasileiro conseguir falar espanhol tá na pronúncia. O segredo é conseguir destravar a língua, a boca, para poder falar do jeito que uma pessoa que é hispanohablante fala. Porque se você falar de um jeito assim, convincente, de um jeito que parece espanhol, que soa espanhol, mas você errar a palavra, tudo bem, você aprende a palavra, você vai distinguindo caso a caso qual palavra tá certa, qual palavra realmente é parecida com o português e qual palavra não, é isso aqui. E mesmo que você saiba a palavra certa, você vai falar e ainda vai soar como se fosse em português. Aí fica difícil para a pessoa conseguir te entender, porque você está falando espanhol como se fosse em português. Mas não é assim. A primeira coisa que você tem que fazer é conseguir imitar convincentemente um hispanohablante. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de como a pronúncia do espanhol funciona e algumas dicas para ver se ajuda vocês. Então eu acho que a primeira coisa é a língua em si, como a língua se move dentro da nossa boca. Porque no espanhol, essa língua vai, sabe? Você tem que conseguir soltar essa língua para poder falar em espanhol, porque no português geralmente a gente só tem assim, a língua fica parada aqui, perto dos dentes, né? E aí ela vai pra cima, ela vai pra baixo, mas ela não vai super pra trás, ela não vai pros lados, assim, que nem em espanhol. A coisa que me ajudou muito nesse aspecto foi simplesmente assistir séries, assistir películas e coisas do tipo, e tentar realmente imitar como as pessoas falam. Por exemplo, eu tava assistindo La Casa de Papel, que é, obviamente, da Espanha. Então, agora, quando eu vou falar espanhol, eu tenho um sotaque mais da Espanha. Porque são vários tipos de sotaques diferentes, obviamente, em espanhol, porque tem dezenas de países que falam espanhol, então cada um tem o seu jeito meio que próprio de falar. Mas na Espanha é comum você falar o S com som meio de Z, tipo casi, vamos... quase como se fosse um TH no inglês, assim, no final, você coloca a língua pra fora. Então, vamos... porque eu tô com dificuldade de pensar em palavras com S. Deixa eu ver. Solo voy a hablar y ahora qué palabras yo puedo hablar que terminen con S. Yo no sé... Ayúdeme, por favor. Esperanza, clase, coisas do tipo, sabe? Então é meio tipo um S com som de Z. E isso eu consegui pegar e replicar, assim, de tanto ouvir La Casa de Papel ou Elite, enfim, essas séries da Netflix. E também treinar a língua, assim, destravar a língua pra fazer Isso é muito estranho de se fazer, mas sabe? Vai destravando a língua. Por exemplo, você pode tentar uns trava-línguas em espanhol. Basicamente, pra mim, espanhol é uma ginástica pra sua língua. E isso você tem que treinar muito. Você não vai chegar lá
Você não vai chegar lá nas Olimpíadas sem treinar a sua língua para fazer ginástica. Então é basicamente isso. Vamos a ver. Sombrero de la sombrería que vende sombreros a la sombra de la sombrilla en la que tomo la sombra con un sombrero que a ti te sobraria. E essa é outra coisa bem engraçada, tipo, eles estendem bastante a vogal no fim. Por exemplo, quando cuentes cuentos, cuenta cuantos. Cuentos, cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás quantos cuentos sabe contar. Eu não sei se deu pra entender, mas eles geralmente deixam a boca bem aberta no final. Contar, e vai... El ratón roció la ropa del rey de Roma. El ratón roció la ropa del rey de Roma. Outra característica, né, do espanhol, eu lembro que a gente brincava muito com esse na hora de pronunciar as palavras. E também para ajudar a conseguir pronunciar corretamente, tem as coisas básicas que eu acho que todo mundo deve começar sabendo e deve começar revisando o alfabeto, porque na verdade tem algumas letras que soam diferente entre o português e o espanhol. E é uma coisa básica, por exemplo, J tem som de J, então, por exemplo, a palavra Ramon, você não pronuncia Jamon, pronuncia Ramon. Ou a letra V tem som de B, tipo, vamos. E tem o som do LL, que aí já é um pouco complicado, porque você pode pronunciar, por exemplo, llama, você pode pronunciar llama, você pode pronunciar llama, você pode pronunciar, sei lá, de um milhão de maneiras diferentes que eu mesma nem sei dizer. Então, se você tá querendo ir pra algum país específico, se você quer focar, tipo, não, quero aprender o jeito que as pessoas da Espanha falam, então você procura como é que é e tenta imitar. É basicamente um jogo de imitação, fake it till you make it, e aí você começa a falar espanhol como um hispanohablante de verdade. Para terminar, uma coisa muito interessante que eu aprendi recentemente é que, na verdade, as vogais no espanhol são bem mais simples do que no português, por exemplo. Porque a gente tem 5 vogais, certo? 5 vogais em comum, beleza. Só que são 5 letras, mas elas podem ser pronunciadas de jeitos diferentes em português. Então a gente tem o E, a gente tem o E, a gente tem o U, depende de como aparece nessa palavra. Mas no espanhol, cada letra corresponde a um só fonema. Mel! Enfim, cada vogal corresponde a um só fonema. Então, A sempre vai ser A, E vai ser E, O vai ser O. Então, por exemplo, quando você for falar semestre em português, você não vai falar semestre em espanhol, você vai falar semestre. Tudo é como se fosse tudo no mesmo tom, sabe? Semestre. Em português a gente tem hora, no espanhol, hora. Você tem ópera, no espanhol você tem ópera. Então é bem mais... O que você vê é o que você vai falar. E tem só esse som. O sistema fonético é bem mais simples. E é claro, tem a questão da nasalização, que o português é uma língua muito nasal. A gente tem coisas como João, feijão. E no espanhol não tem esse som. Inclusive, se você quiser zoar uma pessoa que fala espanhol, você pede pra ela falar: João tem pé de feijão. A pessoa vai falar: Juan, um pé de feijão. Não vai conseguir provavelmente falar exatamente João, não, essas coisas, porque português é bem nasal. No espanhol, nada nasal, é uma língua bem aberta. Fala Juan, quando, sabe, né? Quando, que nem de quando, quando. Coisas desse tipo. Basicamente, o que eu quero dizer, gente, é que eu acho que todo brasileiro tem capacidade de falar espanhol. A primeira coisa que dificulta a pessoa conseguir falar espanhol fluentemente é a pronúncia, porque o nosso jeito de falar é muito engessado, precisa abrir bastante isso para conseguir falar o espanhol. E a segunda coisa que você pode ir trabalhando com mais calma, caso por caso, é claro, os falsos amigos, as coisas que a gente fica um pouco confusa. Mas, enfim, espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês de alguma maneira.
eu queria muito fazer um vídeo sobre espanhol, mas faz tanto tempo, sinceramente, que eu não sento pra estudar espanhol. Eu tô querendo muito voltar. Então, se você tá estudando espanhol, por favor, deixe nos comentários quais sites, quais recursos vocês estão usando, porque eu realmente estou pensando em voltar a estudar sério, estudar mais um pouco de gramática, estudar as coisas que eu fico confusa, porque tô precisando, assim, realmente tô precisando destravar o meu espanhol também. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, inscreva-se, por favor. E por ahora, esto es todo. Siga. Eu não sou nada confiante no meu espanhol. Eu realmente não sou tão confiante no meu espanhol. Eu acho que eu vou tentar fazer mais vídeos falando espanhol, de repente. Tipo, um vídeo 24 horas falando só espanhol. Será que eu consigo fazer? Quantas palavras de falsos amigos eu consigo me confundir? Enfim, eu tô pensando que realmente o melhor jeito de você conseguir aprender é você ir lá e falar. Então, de repente, eu vou fazer isso. Mas, enfim, por hoje é só. Obrigada! Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau!